Você já reparou nas pessoas que nunca postam nada nas redes sociais? Nada de selfies, nada de comemorações, nada de atualizações? Num mundo que valoriza tanto a atenção e que posta quase tudo, desde xícaras de café, pôr do sol, até dor disfarçada com filtro, essas pessoas são quase invisíveis. Elas navegam silenciosamente, elas observam atentamente, mas raramente ou nunca postam alguma coisa. Pode ser que você conheça alguém assim, ou pode ser que você seja assim. E essa é a pergunta que fica na mente das pessoas. Por quê? Por que alguém escolheria ficar invisível quando todo mundo parece implorar por atenção? A sua mãe diria que é porque você não é todo mundo. É fácil presumir que quem não publica é introvertido ou tímido, mas esse não é o quadro completo. Essas pessoas não têm medo de serem vistas, elas só não precisam. Por baixo da superfície existe toda uma psicologia envolvida, algo que diz muito sobre a identidade, autoimagem e uma silenciosa rebelião contra uma cultura obcecada por visibilidade. E existem alguns motivos psicológicos bem claros para isso. O primeiro motivo é simples, mas profundo. Essas pessoas não vivem em busca de validação externa. Elas não sentem necessidade de postar tudo o que elas fazem. Elas não precisam provar que estão felizes. Não precisam mostrar que estão dando conta. Elas entendem que crescimento, maturidade e cura não precisam de plateia. Na maternidade isso fica ainda mais evidente. A mãe que se valida por dentro, ela não usa os filhos como vitrine emocional. Ela não posta para provar que ela é uma boa mãe. Ela apenas vive. E isso não é frieza, é autoconceito. Quando a pessoa sabe quem ela é, ela não precisa que os outros confirmem isso o tempo todo. Porque, vamos ser sinceros, a maior parte das coisas que postamos não é só comunicação. É uma construção de identidade. Cada legenda, cada atualização, cada foto diz, mesmo que inconscientemente, ei, essa sou eu, você aprova? Mas quando você para de postar, algo muda. Você começa a desvincular o seu valor dos aplausos digitais. Para de pensar em legenda e começa a viver os momentos por si mesma, em vez de mostrá-los para uma lente. Em vez de provar quem você é, você começa a entender quem você está se tornando. E essa é a psicologia secreta por trás de muitas pessoas que não postam nada. Elas anseiam por autenticidade num mundo onde parece que tudo é encenado. Elas não odeiam as redes sociais, elas só não conseguem mais se encontrar nisso. Não é sobre ser antissocial ou contra a tecnologia. É sobre se recusar a reduzir a sua vida a meros destaques. O segundo motivo é uma escolha consciente. Elas trocam atenção por paz. Em uma cultura que confunde exposição com conexão, essas pessoas percebem que o custo de estar visível o tempo todo é muito alto. Elas entendem que nem todo momento precisa ser compartilhado, que nem toda dor precisa virar um story, que nem toda conquista precisa de aplauso. Na maternidade, isso vira proteção. Proteção da própria energia, proteção da família, proteção dos filhos. Algumas coisas são sagradas demais para virar conteúdo. Chega uma fase da vida que essas pessoas param de se expor, não porque estão se escondendo, mas porque começaram a se preservar. Existe um conceito em psicologia chamado propriedade psicológica. É aquela sensação de que algo te pertence profundamente. Um momento, uma memória, uma experiência. Quando você posta, essa sensação diminui um pouco. O momento deixa de ser só seu e passa a ser aberto a julgamentos, interpretações erradas, comparações. Muitas pessoas que não postam estão, na verdade, protegendo esse senso de domínio sobre a própria vida. Elas mantêm esses momentos intocáveis, privados e puros. E talvez isso não seja tristeza, talvez seja liberdade silenciosa. O terceiro ponto é que o silêncio dessas pessoas não é vazio. É onde o trabalho acontece. Enquanto muita gente confunde silêncio com estagnação, essas pessoas estão trabalhando internamente. Elas estão revendo padrões, curando feridas, mudando reações,
No caso de muitas mulheres, criando os filhos com presença e não tentando performar. Para algumas pessoas, como eu, essa decisão de parar de postar veio depois de um esgotamento emocional. Talvez elas tenham postado tudo um dia, até que aquilo deixou de parecer real. No meu caso, eu postava todos os dias a minha rotina de treino no CrossFit e alimentação. Mas eram recortes, os melhores momentos, como se aquilo fosse replicável para qualquer pessoa. Até que eu comecei a estudar nutrição e entendi que não existe Ctrl+C e Ctrl+V para o corpo, para a rotina e para os hábitos das pessoas. Eu percebi também a quantidade de bobagem que era dita nas redes sociais com tanta convicção, e eu não queria fazer o mesmo. Então eu fui diminuindo até parar. Da mesma forma, essas pessoas perceberam que todas as vezes que elas postavam algo bonito, sentiam uma pressão invisível para continuar fazendo isso. E então elas não estavam mais vivendo, elas estavam se apresentando. Então, elas desistiram discretamente, sem aviso prévio. Simplesmente um desaparecimento gradual no feed. E muitas vezes isso é mal compreendido. Não postar não significa não sentir nada, não significa que não se importam, significa que se importam demais com a presença, com o significado, com a proteção daquilo que é sagrado para elas. O quarto motivo é que essas pessoas não seguem a manada. Elas desenvolveram o que os psicólogos chamam de um forte locus de avaliação interna. Isso significa que elas se julgam pelos próprios padrões e não por padrões de outras pessoas. Elas não vivem seguindo tendência, elas não se comparam o tempo todo, elas ouvem mais a própria consciência do que o barulho externo. Elas não são antissociais, elas só aprenderam a ser mais seletivas. Não estão tentando se isolar do mundo. Elas estão tentando poupar energia emocional, porque dar acesso demais cansa, ouvir opinião demais confunde, estar disponível o tempo todo enfraquece. Essas pessoas entendem também que o silêncio é um filtro, elas aparecem quando elas têm algo a acrescentar. Falam quando sabem que aquilo vai gerar valor e preferem caminhar sozinhas a andar no ritmo da maioria. Na maternidade, isso significa criar filhos fora da vitrine, mesmo sabendo que isso gera estranhamento, mesmo sabendo que nem todo mundo vai entender, não porque são melhores, mas porque sabem quem elas não querem se tornar. Porém, nem todo mundo que não posta faz isso por paz. Alguns fazem isso por medo. Medo de julgamento, medo de rejeição, medo de ser mal interpretado. As redes criaram uma pressão invisível chamada de pressão de autoapresentação. É aquela sensação constante de estar sendo observado mesmo quando não está. E isso é exaustivo. Essas pessoas querem ser vistas de forma genuína, não superficial. E, ironicamente, essas pessoas que são mais quietas na internet costumam ser as que têm a mente mais barulhenta. O quinto ponto é que essas pessoas entendem a ilusão digital. Entendem que a internet é feita de recortes, de destaques, de versões editadas da realidade. Elas entendem o quanto que a comparação adoece e decidem sair desse ciclo. Quando se é mãe, isso se torna imprescindível, porque os nossos filhos aprendem muito mais com o que a gente vive nos bastidores do que com o que a gente posta. Então, da próxima vez que você perceber uma pessoa que não posta nada, não conclua que ela sumiu ou é antissocial. Talvez ela só tenha parado de performar. Nem tudo que você vivencia precisa ser testemunhado. Nem tudo que dói ou transforma precisa ser explicado. Você não precisa ser uma figura pública para crescer na vida. Você não precisa se expor para ser uma pessoa importante no mundo. E você não precisa ser vista para se sentir vista. E isso sim é confiança.